Pessoal, a gente vai falar agora sobre Java Server Pages ou JSP. Basicamente, ela vai integrar o Java com o HTML, certo? Então, é uma linguagem que vai permitir a gente fazer essa integração, tá? Então, até agora a gente viu o HTML estático, né? A gente programou em HTML, mas como que eu posso gerar esse HTML dinamicamente? Né? Como que eu posso, por exemplo, pegar lá do banco de dados uma seleção de itens, né? Por exemplo, itens de estado, cidade, e você montar esse HTML dinâmico com informações do banco de dados, por exemplo, ao selecionar um estado e eu listar todas as cidades daquele estado. Esse HTML ele é gerado dinamicamente, certo? São informações que eu pego do banco de dados para gerar esse HTML. Como que eu gero dinamicamente esse HTML? Eu preciso de uma linguagem de programação server-side para fazer isso. Eu utilizo a tecnologia Java. Especificamente, para colocar esse código Java para gerar esse conteúdo dinâmico HTML, eu vou usar uma linguagem chamada JSP, certo? JSP. Porque eu posso até gerar HTML de forma dinâmica usando apenas servlet, como eu tenho um exemplo da aula anterior que eu dei lá. Você pode gerar usando apenas o servlet, né, com o objeto response, mas imagina que você tenha todo um sistema com milhares de arquivos com código HTML e você precisa gerar isso dentro do seu código Java. Ficaria impossível a manutenção desse tipo de sistema. Impossível, certo? Então, o ideal é fazer inverso. O ideal é eu escrever códigos HTML e, na medida do possível e quando necessário, inserir código Java dentro para gerar HTML dinâmico. Eu não posso criar, né, todos os meus conteúdos dinâmicos dentro das classes, misturando HTML com Java, e isso não é recomendável. Se eu tenho muito Java misturado com HTML, alguma coisa está errada na minha arquitetura. Porque a arquitetura MVC fala que eu preciso separar as coisas. Eu tenho a camada de view que vai ter só a apresentação, a camada de modelo que vai ter a modelagem de classes, objetos, etc. E eu vou ter a, a camada de controle de fluxo de aplicação, que são os servlets. Certo? Então, se eu misturar muito HTML com código Java, alguma coisa na minha arquitetura não foi muito bem projetada. Então, uma página de JSP nada mais é do que um arquivo baseado em HTML com extensão JSP, certo? Em um arquivo JSP eu posso escrever também código Java. E aí a gente pode então adicionar comportamentos dinâmicos às nossas páginas, como declaração de variáveis, condicionais, loops, entre outros. Então, páginas JSP são formadas por código Java embutidos em código HTML, o que torna a manutenção mais complexa quando se tem muito código Java. Então, não deve ser usada como uma tecnologia que encapsula a lógica do negócio. Embora seja permitido, não é recomendável. Certo? Eu não posso colocar minha lógica do negócio ali num script JSP, certo? Então, eu devo usar JSP e o código Java dentro do HTML apenas é, como interface gráfica com o usuário para exibir informações dinâmicas. Então, toda página JSP possui um ciclo de vida, que é a tradução da página JSP. O servidor recupera o conteúdo da página e traduz isso para uma classe servlet, certo? Tem a compilação do servlet, ou seja, o servidor web compila e gera o servlet, o arquivo .class, né, desse servlet. E a gente tem a carga e inicialização do servlet, que é inicializado como objeto Java e fica disponível aguardando requisições HTTP.
ok? Então, basicamente, esse é o ciclo de vida de uma página JSP. Esse aqui é um exemplo de uma página JSP. Ó. Eu tenho um arquivo HTML e aí o código em verde é um código Java. Mas aí eu abro o script JSP, um sinal de menor porcentagem, e aí eu consigo inserir código Java. Perceba que nesse código aqui, ó, eu coloco um laço for int i igual a 1, i menor que 5, i mais mais. Então eu vou iterar de 1 a 5. Dentro desse laço, eu abri chaves, fechei o script, inseri um código HTML, e depois fechei o script. O que é que esse código está fazendo? Esse código está imprimindo na tela 5 vezes esse código HTML. Perceba que o dinamismo aqui, ele é muito forte, né? Certo? Então, JSP é formado por vários elementos que apoiam a criação dessas páginas dinâmicas. A gente tem diretivas JSP, scriptless JSP, a gente tem também objetos implícitos e linguagem de expressão. Então, o que é uma diretiva? É uma maneira simples da gente colocar uma instrução em uma página JSP para que o servidor execute. Ela é delimitada pelos caracteres menor porcentagem, arroba, e fecha com porcentagem menor, maior, né? Então, as duas principais diretivas são a page e a include. A page informa propriedades específicas da página, JSP, e a include é utilizada para incluir texto ou outra página JSP na página corrente. Alguns atributos da diretiva page são import, content type, session e error page. Certo? Por exemplo, a importação de pacotes das classes que serão utilizadas, eu vou usar o page import. Para definir o conteúdo de resposta enviada ao cliente, eu vou usar o page content type. Para definir objetos de sessão que eles podem ser usados, eu vou definir utilizando o page session. E para definir uma página de erro, onde as exceções vão ser tratadas, eu uso o page error page, certo? O atributo da diretiva include é o file, que é include file, e eu incluo outro arquivo HTML ou JSP nessa diretiva include. Depois eu tenho os scripts, que são códigos Java que podem ser colocados em qualquer local da página JSP. Eu posso colocar comentários, declarações, expressões e código Java, inclusive criar objetos Java. Aqui não tem limite, eu posso criar código Java livremente, certo? Com a recomendação de que eu devo ter menos código Java possível dentro do meu HTML. Então eu vou usar aqui código Java apenas para imprimir informações, gerar algumas tags dinamicamente de forma mais objetiva, sem manipular o negócio da aplicação, os dados da aplicação, no sentido de alterar banco de dados, controle de fluxo, etc. Então um script eu coloco dentro dessas tags, menor porcentagem, fecho ela porcentagem maior, certo? Esse nome scriptlets, ele é composto da palavra script, que é um pedaço de código em linguagem de script, e o sufixo let, que significa algo pequeno, certo? O que já me traz a ideia de que eu não vou colocar um código Java gigantesco aqui dentro desse script. Certo? Eu posso colocar comentários, e como que eu faço comentários? É essa sintaxe aqui, declarações, certo? Declarações locais ou globais. E eu posso ter também expressões usadas para evitar o uso da instrução out.print para gerar conteúdo de resposta ao cliente. Eu posso
usar simplesmente esse sinal de menor porcentagem igual e eu já imprimo na tela essas informações. Então, só cuidado para não confundir as tags scriptless, diretivas e expressões. A gente também tem objetos implícitos, são instâncias de classes disponíveis nas páginas JSP, sendo eles application, que é o contexto da aplicação e vai acessar parâmetros de inicialização da aplicação, config, que armazena informações de inicialização dos servlets, e exception, que representa a exceção ocorrida. Quais são os objetos implícitos? Page Scope, Request Scope, Session Scope, Application Scope, Param e Param Values. Certo? Então a gente tem aí Page Scope, por exemplo, mapeia os objetos do escopo da página e seus nomes. Request Scope, mapeia os objetos do escopo da requisição aos seus nomes. Session Scope, mapeia os objetos do escopo da sessão aos seus nomes. E assim por diante. A gente tem o Read, Read Values, Cookie, Init Param, Page Context. Então, são informações sobre a página que estão implícitas, mas que estão acessíveis também para que o programador possa usar essas informações em alguma ação de programação na página. Segue aí outros objetos implícitos, certo? Auto, Page, Page Context, Request, Response, Session. À medida que você vai implementando, essas informações ficam mais claras. Certo? Na prática, quando você precisa de algum tipo de informação, você vai olhar a lista desses objetos implícitos e qual que você precisa para você utilizar. Então, um exemplo, eu sugiro que vocês copiem esse código e façam um exemplo teste aí JSP, qualquer aplicação bem básica com servlet JSP, para vocês verem como acessar esses objetos implícitos. Aqui está um código aí que vai imprimir, por exemplo, o objeto da sessão, várias informações aí do servlet, da página e etc. Olá. Então esse código aqui gera mais ou menos essas informações aqui, certo? Informações do servidor e assim por diante. E a gente tem linguagem de expressão, né? Por exemplo, desenvolvedores não precisam conhecer toda a sintaxe Java, certo? Você pode simplesmente aprender a usar os scriptless. Imagina que você tem aí uma equipe distribuída, né, e dividida, onde programadores fazem a parte de lógica, de negócio, fluxo da aplicação, e você tem web designers que cuidam apenas da parte gráfica, que vai fazer a view. Né? Então, eu consigo usar uma linguagem de expressão para fazer com que o web designer ou aquele que está fazendo a view não precise saber a sintaxe Java, simplesmente use uma linguagem de expressão para se referir a alguns atributos. Por exemplo, aqui, ó, um código scriptlet. String text recebe request.getAttribute texto sessão. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a variável texto receber o atributo da requisição chamado texto sessão. Eu posso acessar a mesma informação utilizando cifrão sessionscope.textSessão. Fazendo isso, eu consigo acessar a mesma informação, sem utilizar código Java. Isso aí está dentro do container, é uma facilidade que o Java para a web dá e evita com que o web designer, por exemplo, alguém que está programando só a view, saiba de detalhes técnicos da linguagem, sintaxe da linguagem Java, simplesmente utilizando
linguagens de expressão, certo? Servlet versus JSP. A gente tem várias alternativas para geração de páginas dinâmicas. Então, o Servlet ele vai conter a lógica da aplicação e gera conteúdo das páginas. JSP contém a lógica da aplicação e gera o conteúdo das páginas. Ou o Servlet contém a lógica da aplicação e o JSP gera o conteúdo das páginas. Então, são várias alternativas. A mais correta é essa última. Na verdade, é a recomendável, né? O Servlet vai conter a lógica da aplicação e o JSP gera conteúdo das páginas, certo? Essa aqui é a bibliografia. E aí na próxima aula a gente vai fazer a implementação juntando Servlet, Java, JSP, tudo já em um sistema funcionando para vocês entenderem melhor. Ok, pessoal? Até a próxima.